mercado de criptomoedas está a todo vapor e agora começa a ganhar espaço até mesmo no mercado tradicional. E por isso, neste vídeo, eu irei mostrar como que você pode investir em criptomoedas através das bolsas de valores. E é impressionante como que o mercado de criptomoedas avançou desde 2020 até aqui, pois naquela época ainda se considerava que criptomoedas era uma coisa muito especulativa e que somente nerds da internet usavam. Só que aí várias coisas aconteceram para mudar esse tipo de concepção. Primeiro, nós tivemos o crescimento da adoção delas, principalmente após El Salvador ter adotado o Bitcoin como uma de suas moedas oficiais lá em 2021. Depois disso, nós tivemos grandes empresas utilizando ele para compor parte do seu caixa, como foi o caso da Tesla e da MicroStrategy. E por fim, vemos que a adoção de criptomoedas também vem se espalhando por outros países. Vide a Ilha da Madeira, lá na costa de Portugal, e a cidade de Lugano, na Suíça, já dando um spoiler do que eu vou falar ao longo deste vídeo. E atualmente, as criptomoedas ganharam um espaço tal que já é possível investir nelas através de fundos, mais especificamente de ETFs listados em bolsas de valores. E por isso, neste vídeo daqui, eu irei falar sobre quais são os melhores ETFs para você investir nisso, além de dar a minha opinião sobre qual é a melhor forma de exposição. Se é você investir diretamente nas criptos ou se é melhor você só comprar um ETF. Mas antes de falar disso, eu vou mencionar que as maiores facilidades de um ETF de criptomoedas, como os que eu vou falar, é que, por meio de um fundo desses, você pode delegar a gestão dos seus ativos para um terceiro, de forma que caso você não tenha muito tempo ou muito conhecimento para poder comprar uma cold wallet, transferir suas criptomoedas para lá, guardar muito bem as chaves privadas e tudo mais, você pode simplesmente delegar isso para um fundo e pagar o preço disso, que é uma taxa de administração. E outra das vantagens é que um ETF pode comprar várias criptomoedas ao mesmo tempo, e com isso poupar trabalho operacional de você, de fato, botar a mão na massa e fazer suas compras. E de fato, esse assunto, principalmente ter sua própria custódia numa cold wallet, é um fator bastante relevante e que toma muito tempo e exige uma quantidade grande de conhecimento sobre criptomoedas, sobre blockchain e etc. Isso, inclusive, é algo que eu já falei num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. E você ter a sua própria custódia através de, por exemplo, uma cold wallet da Electrum, exige uma quantidade considerável de trabalho. E por causa disso, ao investir em criptomoedas por meio dos ETFs, você consegue minimizar esse aspecto. E agora, entrando especificamente no tema dos fundos em si, vocês vão ter uma surpresa considerável para o público que já me assiste aqui no canal, ao saber que eu não vou falar de ETFs situados na Irlanda, nem de ETFs situados nos Estados Unidos, e muito menos de ETFs no Brasil. Na verdade, hoje eu vou falar dos ETFs listados na Suíça. O que acontece é que, por motivos que eu não entendo totalmente, boa parte dos grandes ETFs de criptomoedas estão listados lá. Muito provavelmente por conta da regulação, pois vários governos ao redor do mundo têm problemas legais sobre como lidar com criptomoedas. Inclusive, lá nos Estados Unidos, já tentam há mais de um ano aprovar um ETF de Bitcoin ou de outras criptomoedas, só que a SEC, que é o regulador do mercado de lá, nunca deixa. Mas aparentemente na Suíça, os campos estão verdejantes para esse tipo de investimento. E é isso que eu irei mostrar para vocês agora. E para poder mostrar melhor como investir em criptomoedas através dos ETFs suíços, eu vim aqui naquele site que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, que é o Just ETF. E nele, eu vou vir aqui em Search and Compare ETFs, e aqui ao lado eu consigo filtrar esses ETFs por meio da classe de ativos. Então vou selecionar aqui criptomoedas e com isso dá para perceber que já existem 85 desses tipos de ETFs listados. Isso é mais do que categorias muito mais tradicionais, tais como commodities e imóveis. Muito bem, quando nós vimos aqui, nós podemos organizar esses ETFs por meio do seu valor de mercado do fundo, e aqui de cara nós percebemos uma coisa: esse tipo de ETF é minúsculo quando comparado a outros tipos.
tipos. Pois se nós viermos aqui rapidamente e compararmos os ETFs de criptomoedas com os ETFs de, por exemplo, ações, nós temos aqui que um simples ETF que investe no S&P 500 já possui mais de 49 bilhões de dólares, enquanto que esse daqui, o maior que tem é de meros 312 milhões. Vindo aqui, eu vou selecionar esse ETF que investe em Bitcoin. E isso daqui é justamente o que eu procuro num tipo de ETF, pois para fornecer a melhor forma de exposição, pense que esse fundo precisa comprar o ativo em si, em vez de comprar um derivativo lastreado nele, pois atualmente já existem outros tipos de ETFs, até muito maiores nos Estados Unidos, mas que se expõem via contratos futuros. E esse tipo de ativo tende a ser muito mais volátil e não refletir as reais características desse tipo de ativo. E quando nós vemos aqui, nós percebemos de cara algumas características engraçadas. Primeiro, esse ETF daqui, ele possui uma taxa de administração altíssima, na casa de 2% ao ano. Isso é uma coisa tão grande, pois a maior parte dos ETFs, principalmente as de classes de ativos muito mais antigas, como ações, commodities e renda fixa, costumam ter taxas de administração de 0,1% ou às vezes até menor. E essa daqui em 2% ao ano é pesada. É claro que isso em grande parte vem por conta de ser uma coisa ainda relativamente nova e que enfrenta ainda alguns desafios, principalmente na parte de custódia e compliance com a lei. Vindo aqui um pouco mais para baixo, nós podemos ver o desempenho desse fundo, que vem sendo muito negativo, porque em 2022 basicamente tudo caiu. E vindo aqui um pouco mais para baixo, nós podemos ver os mercados onde esse fundo está listado. E nós podemos ver aqui que, como é de praxe com os ETFs listados na Europa, nós podemos encontrar versões diferentes deles, negociadas em mercados diferentes e em diferentes moedas. É possível comprar ele na Euronext de Paris, pagando em euro. É possível comprar na Xetra, que é uma das bolsas da Alemanha, pagando em dólar. Mas o foco desse vídeo é falar da Bolsa de Valores da Suíça, que é onde vários desses ETFs estão custodiados. E que lá, além de fornecer esse acesso direto, também lhe fornece a possibilidade de negociar em várias moedas. Principalmente aqui, e todas elas são moedas muito boas, como o dólar, a libra e, a novidade, o franco suíço. Ou seja, você pode sim comprar cotas de um ETF que investe em Bitcoin e cujo preço é cotado em franco suíço, que é simplesmente a melhor moeda fiduciária do mundo, conforme eu mesmo já expliquei num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. Então perceba a vantagem de um ETF como esse BTCE. Ele lhe fornece uma maneira fácil de se expor ao Bitcoin através da Bolsa de Valores, ou seja, você pode acessar ele através de uma corretora, tal como a Interactive Brokers, e ele ainda te deixa escolher a moeda da sua negociação. É claro que se você que aí me assiste está morando no Brasil, é bom que você escolha uma cota negociada em dólar, porque isso vai facilitar alguns aspectos da sua parte operacional, principalmente a declaração do seu imposto de renda. Voltando aqui para a lista geral dos ETFs, nós podemos ver vários outros. Temos um aqui que investe na criptomoeda BNB, que é o token da Binance. Temos um que investe em Ethereum. Temos outros que investem numa cesta de criptomoedas. Temos que investem em Tron, Solana, Cardano, Ripple, etc. E uma das coisas que vocês podem perceber é que são muito poucos os ETFs que possuem uma cesta de criptomoedas diferentes. A maior parte dos que aparecem aqui fornecem acesso a apenas uma. Vindo aqui para esse ETF, o 21 Shares Crypto Basket Index ETP, vemos que este é um ETF um pouco diferente, pois ele, ao invés de rastrear o desempenho de uma única criptomoeda, esse daqui mede a performance das 5 maiores criptomoedas em termos de capitalização de mercado. E por causa disso, a taxa de administração dele é muito mais elevada, na casa dos 2,5%. Este ETF é sediado na Suíça também. Como ele investe em criptomoedas, ele não distribui dividendos, o que significa que a gestora não pode pegar suas criptos e botar no stake para tentar pagar um dividendo em cima da sua posição. E vindo aqui no site da gestora, a 21 Shares, nós podemos ver alguns detalhes a mais sobre esse tipo de fundo. Nós percebemos aqui que
os ativos sob gestão dele são de 79 milhões de dólares e a taxa de administração dele é 2,5% ao ano. Podemos ver aqui alguns dados e, mais importante, o ticker dele, que de forma muito apropriada está como HODL, que, caso você não saiba, é uma piada dentro da comunidade de cripto, dizendo que você não deve vender suas moedas, e sim você deve dar HODL neles. E esse HODL, na verdade, é um anagrama para a palavra hold. Reza a lenda que essa palavra surgiu de um usuário que defendia muito você comprar criptomoedas e nunca vender elas, só que aí na hora de digitar essa mensagem num fórum do Reddit, ele digitou errado e saiu essa piada de HODL. E saiu essa história de HODL. Então, essa gestora, pelo visto, entende dos negócios, pois até entende das piadas do setor. Vindo aqui um pouco mais para baixo, nós podemos ver os mercados onde esse ativo é negociado, bem como quais são os ativos específicos dele. E entrando aqui, nós podemos ver que dá para investir neles através da Deutsche Börse, que é a bolsa alemã, dá para investir na Euronext, a bolsa de Paris, e o foco do nosso vídeo de hoje, dá para investir lá na Sechs Schweiz, que é a bolsa da Suíça. Perdoe-me a minha pronúncia, mas é que eu não sei falar alemão. Então, pessoas que assistem esse vídeo e que falam alemão, me fala como é que eu pronuncio esse negócio aí. Mas enfim, lá na Sechs Schweiz, dá para investir através desse ticker HODL e dá para investir tanto em dólar, quanto em euro, quanto em libra, quanto em franco. E agora que eu falei um pouco sobre as grandes vantagens desse tipo de ETF, eu preciso mencionar também as suas desvantagens. Vindo aqui no TradingView, eu vou abordar primeiro o ETF BTCE, que é aquele ETF suíço que investe em Bitcoin. E aqui nós temos o gráfico de preço deles. E nesse gráfico nós percebemos já de cara alguns problemas. Primeiro, a falta de liquidez. Pois, como eu mesmo mostrei, esses ETFs, o maior deles, tem um valor de mercado de 312 milhões de dólares, o que é algo ridículo de pequeno quando comparado a vários outros ETFs de outras classes. Se você pegar um ETF americano, mesmo os pequenos que investem, por exemplo, no S&P 500, ele vai ter na casa dos bilhões de dólares negociados todos os dias. E quando comparado a isso, um ETF como esse é muito pequeno, o que fornece certos problemas com marcação de preços e outros fatores. Em segundo lugar, outro fator muito negativo acerca desse tipo de ETF é o seu histórico, pois esse daqui foi criado, como vocês podem ver, no dia 13 de janeiro de 2021, ou seja, ele tem menos de 2 anos de existência, o que significa que a gestora provavelmente é inexperiente e ainda pode não saber como lidar tão bem com isso, fora vários outros tipos de problemas que podem ocorrer com ETFs tão novos, principalmente desse tipo de classe de ativo, pois pode ser que uma gestora como essa ainda esteja trabalhando em fazer a custódia com o seguro adequado de criptomoedas numa cold wallet própria, para outras questões operacionais que se resolvem mais com o tempo. E além desse problema de serem ETFs jovens e serem ETFs com baixa liquidez, existe também um terceiro problema que eu até já mencionei mais de leve ao longo do vídeo, mas que eu vou explicitar agora, que é as altas taxas de gestão. E o terceiro grande problema que nós podemos ter no investimento num ETF de Bitcoin, quando comparado com comprar o próprio Bitcoin, é a questão da taxa de administração. Pois, como eu falei, esses ETFs possuem taxas altíssimas, chegando até 2% ao ano. E o que acontece é que essas taxas serão debitadas do seu patrimônio todo ano. E é isso que dá para ver num gráfico como esse. Pois este gráfico daqui não está considerando o efeito dessas taxas. Por isso que a linha laranja, que é o ETF BTCE, negociado na Suíça, está quase sempre igual à linha azul, que é o próprio Bitcoin. Mas perceba que a correspondência não é 100%, pois vários desses ETFs acabam errando um pouco na precificação de tempos em tempos. Só que quando você incluir a taxa de administração desse ETF daqui, que é de 2% ao ano, você vai ver que investir no próprio Bitcoin vai acabar sendo mais rentável, porque não vai ter essa grande taxa. De fato, 2% ao ano no ETF é altíssimo. Isso aí é quase o tanto que é cobrado em fundos ativos negociados ao redor do mundo. Então, em resumo, as principais vantagens dos ETFs de criptomoedas listados na Suíça é que eles fornecem uma maneira mais fácil de se expor a esse mercado, oferecem a opção de investir em várias moedas e permitem a você delegar a custódia das suas criptomoedas. E os pontos negativos desse tipo de ativo é que eles contam ainda com uma
taxa muito alta de administração, por conta de ser uma coisa meio nova e que tem algumas dificuldades operacionais, além de que conta com baixa liquidez, alguns erros de precificação e um histórico muito curto de negociações. Isso é o que eu falei, mas e quanto ao que eu estou fazendo? Vamos aqui a um momento pele em risco. Eu invisto nas minhas criptomoedas de maneira direta e deixo elas na minha cold wallet, mas eu faço isso porque eu sou uma pessoa entendida do assunto e que prefere ter o controle sobre as minhas criptos. Mas caso você aí que esteja me assistindo não tenha tanto conhecimento acerca de criptomoedas e deseje saber a melhor forma de se expor a elas, então você deveria se tornar nossa cliente aqui na Climb para contar com o apoio de uma equipe de profissionais. Inclusive, o link para você fazer isso estará aqui na descrição do vídeo. Mas e quanto a você? Sabia das possibilidades de investir nos ETFs suíços? Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.